lá, pessoal. Vamos aprender um pouquinho sobre os conjuntos numéricos. Bom, o primeiro conjunto numérico que a gente tem que tá aprendendo é o conjunto dos números naturais. Quais são esses números naturais? Esse é o conjunto mais básico de todos que a gente vai trabalhar aqui. É o que a gente conhece desde pequenininho, quando a gente aprende a contar lá na infância. Esse é o conjunto dos números naturais. Que seria o quê? O 0, o 1, o 2, o 3, e daí para frente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e não tem fim. Esse não tem fim na matemática para a gente expressa ele como? Olha lá, ó. Se esse não tem fim é para o lado dos números positivos, a gente vai falar que ele é mais infinito. Então, os números naturais, eles começam no 0 e terminam onde? No mais infinito. Não termina, não tem fim. Beleza, galerinha? E por que eu dei essa setinha aqui, ó? Tá aqui essa setinha aqui, esse N com asterisco. Lembrando que os números naturais, a letra que representa esse conjunto na matemática é a letra N, diferentinha, beleza? Então, olha só. Os números naturais, quando a gente coloca o conjunto, não só os números naturais, mas qualquer conjunto com asteriscozinho aqui em cima, a gente vai estar falando que vai estar tirando o 0. O 0 não vai entrar nesse conjunto mais. Então, esse cara, ele é um subconjunto dos números naturais, onde você vai ter apenas quais números? Olha lá, ó. Exclui o 0 dos números naturais. Como é que ficou? 1, 2, 3, até o nosso amigo mais infinito. Tranquilo, pessoal? Beleza isso aí? Então, vamos lá. Depois desse número dos conjuntos naturais, a gente trabalha com os números inteiros, o conjunto dos números inteiros. Que além dos números naturais, olha lá, eu vou tampar esse pedacinho aqui, ó. Vem comigo, Douglinho, ó. Tampei esse pedaço aqui. Quem que sobrou? Esses camaradas são os números naturais. Mas agora, nos números inteiros, a gente vai incluir os números negativos. O que são os números negativos? São os carinhas que vêm antes do 0. São valores menores que o 0. Então, olha só, eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Se para a direita a gente aprendeu que era mais infinito para o lado dos números positivos, para o lado dos números negativos, olha quem vai aparecer aqui para a gente. O menos infinito. Tranquilo isso aí, né, pessoal? Bem de boinha. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Aqui também nos números inteiros eu posso fazer essa analogia, ó. O Z asterisco, ele é o conjunto que vai ter todos esses números que a gente viu, exceto quem? O 0. O Z asterisco, ele nada mais é do que os inteiros não nulos. Isso daqui a gente lê como sendo não nulos. Então, quem que não é nulo na matemática? Todo mundo que não é 0. Tranquilo? Fechou isso aí? Então, vamos dar prosseguimento. Olha lá. E os números racionais? Isso aqui é muito interessante. Esse camarada é o que despenca em prova. Porque mexe com as nossas frações. Olha só que legal. O que são as frações? São porções numéricas. Podem ser maior que 0 ou menor do que 0. Quando eu falo assim maior que 0 ou menor que 0, que pode ser 1, 2, 3. Esse resultado pode ser 3,4, 4,5. E eu quero lembrar que o camaradinho aqui de cima, vamos lembrar como é que é o nome dele? Esse camarada aqui de cima é o numerador. É o cara que fica em cima da nossa fração. E o carinha aqui de baixo é o nosso denominador. E aí é a hora da gente lembrar. Olha lá no seu materialzinho. Se você tiver com o material aberto aí, dá um close nessa partezinha aí pra gente. Olha lá, ó. Você não deve esquecer que nessa hora, quando a gente tem uma divisão, o camarada que está embaixo, o denominador, ele tem que ser por obrigação o quê? Diferente de 0, porque não existe 0 na matemática. Olha lá, ó. Divisão, desculpa. Divisão por 0 ela não existe na matemática. Então, quais as condições para a gente ter uma fração, um número racional? Bom, o numerador, ele tem que ser um número pertencente aos números inteiros. O que é isso? É um cara que ele tem que estar aqui dentro, ó. Tem que estar dentro desse intervalo aqui, ó. Desse conjunto numérico. E o denominador, ele também vai pertencer aos inteiros, mas olha quem apareceu aqui, ó. Os inteiros não nulos, que foi o que a gente falou aqui agora, você viu? O
que são os inteiros não nulos? São os camaradas que estão no conjunto dos números inteiros, mas que não são o quê? Zero. Só isso. Então, esse camaradinho que está embaixo do denominador tem que ser diferente de zero, por quê? Porque não existe divisão por zero na matemática. É um dos primeiros fundamentos que a gente aprende, né? Não dividirás por zero, jamais. Beleza? Isso daí, tranquilaço, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um exercíciozinho com relação a isso daqui. E quem mais faz parte dos números racionais, além das nossas frações? Nós temos as chamadas dízimas periódicas, que são números fracionários. O que é isso? Tem vírgula. Observa aqui, ó, atenção aqui, dá uma seguidinha aqui com nós, Diegão. Os números inteiros, em momento algum, eu vou colocar número com vírgula aqui dentro, viu, pessoal? Nem muito menos números naturais. O único momento em que a gente vai começar a ver número com vírgula, número quebrado, é aqui, ó, dos racionais para frente. Atrás aqui a gente não vê, não. Atrás a gente vê, por isso que chama números inteiros, porque não tem número com vírgula aqui dentro, beleza? Então, as dízimas periódicas são números quebrados, mas que tem um camaradinha que se repete. A gente chama esse cara como? Esse camaradinha a gente chama de período. É o camaradinha que vai se repetir. E toda dízima periódica vai entrar dentro dos números racionais, por quê? Porque essas dízimas periódicas, elas podem ser escritas em forma de fração. Tem como? Tem. São as chamadas frações geratrizes. E o que seria isso? Vamos lá no material? Olha só, a fração geratriz é uma fração. Joga para mim, por favor, Douglas. Então, olha só, o que seria a fração geratriz? A fração geratriz é uma fração onde eu tenho um numerador e um denominador, que quando eu efetuo essa divisão, eu vou chegar na minha dízima periódica. Então, vai ser muito comum você chegar em exercícios de concurso, onde o camarada vai te dar várias dízimas periódicas, vai montar uma expressão, e aí você vai ter que responder isso em forma de fração, e vai ter a letra A, letra B, letra C, onde você vai ter que dar essa resposta na forma de fração. Tá, Vitor, eu entendi isso daí, mas como que eu faço para transformar essa dízima periódica em fração? Vamos lá? Primeiro de tudo, eu tenho que verificar, eu tenho que achar o meu período. Qual que é o meu período? Nesse caso aqui, o meu período é 2, 2, 2, 2. É onde começa a se repetir a sua fração. Então, olha só, você vai pegar o número que você tem em dízima periódica e vai jogar essa vírgula até o primeiro número do seu período. Então, o que vai virar isso daqui? 1, 2. O primeiro número do meu período seria 2. Beleza? Isso daí? E aí você vai dividir por quantas casas você andou até chegar nesse primeiro número do seu período. Você vai dividir por 9. E quantos 9? Se eu andei uma casa e já cheguei no meu período, põe só um 9. Se eu tivesse que andar 2 casas até chegar no meu período, eu colocaria 9, 9. Até aí tudo bem? Mas não é só esse tipo de fração que eu vou ter, desse tipo de período que eu vou ter. Eu tenho períodos que eles vai se repetir a cada 2 números, a cada 3 números. Um exemplo disso daqui, ó. O 0,24, 24, 24. O meu período aqui tem quantas casas? 2. Então, para eu poder chegar na primeira casa do meu período, quantas vírgulas eu vou ter que andar para a direita? 2 casas. Então, eu vou pegar e achar o primeiro número do meu período, que seria 24. E vou dividir pelo quê? Por 9, 9. Porque eu andei 2 casas até chegar no meu período. Beleza isso daí? Ah, mas ainda tem uma outra situação. Vou apagar, hein? Eu tenho situações em que, além de eu chegar no período, vai ter uma parte da minha dízima que ela não vai ser periódica. Parte dela vai ser, mas parte não vai ser. Olha lá esse exemplo. 0,1233333. Esse tipo de situação, como que a gente vai fazer isso daí? Bom, a regra é praticamente a mesma.
eu vou contar quantas casas eu tenho até chegar no meu primeiro número do período, que vai ser, no caso, 1, 2, 3. Andei quantas casas? 3 casas. Beleza? Até aí? E vou subtrair esse camarada que eu achei dos números que não são periódicos. No caso aqui, ó, 1 e o 2. Então, eu vou subtrair 12 unidades. E dividir isso daqui pelo quê? Vou dividir isso daqui por 9. Opa, desculpa aqui, só um minutinho. 9,9 e vou pôr um 0. Por quê? Porque esse 0, ele faz referência à minha casa que não é periódica. Esse camaradinho aqui, como eu andei para o 12 2 casas, então desculpa aqui, é 90, ó, Douglinho, foi mal aí. Dividido por 90. Esse camaradinho aí, como eu andei 2 casas para o 12, esse 12, por não ser período, eu vou acrescentar o 0. Então, o 9 que eu acrescento é com relação às casas periódicas. Em relação às casas que não são periódicas, no caso aqui o 12, eu vou acrescentar tantos zeros que forem precisos, ok? Para as casas periódicas, eu acrescento os 9. E para as casas não periódicas, eu vou acrescentar o 0. Bacana isso daí? Então, vamos lá. Agora que a gente aprendeu um pouco sobre os números racionais, vamos para os números irracionais. Como é que funciona isso daí? Vou dar uma descongestionada aqui nesse quadro para utilizar um pouquinho disso daqui. Os números irracionais, olha só, diferentemente dos racionais, eles não podem ser escritos em forma de fração. Por quê? Porque dentro desse conjunto numérico não estão as dízimas periódicas que a gente acabou de ver. Então, se não tem dízima periódica dentro dos números racionais, tem como eu escrever em forma de fração? Não tem. Então, quais os números fazem parte dos irracionais? As dízimas não periódicas. Se as periódicas se repetem, tem o nosso períodozinho aqui, as não periódicas não vão ter período. Vão ser números que nunca vão se repetir. Além dessas dízimas não periódicas, a gente tem também as raízes não exatas. O que são raízes não exatas? Uma raiz de 2, uma raiz de 3. Agora, uma raiz de 4 é exato? É, 2. Raiz de 25 é exato? É, 5. Então, as raízes exatas, elas não entram aqui. Elas entrariam aonde? Nos números racionais. Beleza isso daí? Então, vamos pegar firme agora e aprender um pouquinho mais. Agora que a gente aprendeu dos números, dos conjuntos numéricos, vamos falar um pouco das propriedades e também das operações matemáticas que a gente pode estar realizando com esses números aí. O que acontece se eu pegar os números racionais, que eu já vi que são frações, e as dízimas periódicas, e juntar com os números irracionais? O que acontece? Se eu juntar esses dois números, eu vou para o maior de todos os conjuntos numéricos, que seria o conjunto dos números reais. Isso daí. É o maior conjunto que a gente conhece. Então, a gente tem aqui o conjunto dos números reais. E aí, no seu material, eu coloquei que os números reais eles podem ser expressos como? Sendo os racionais, certo? Um conjunto dos números racionais. E aqui do ladinho eu pus os irracionais, bem pequenininho. Dentro do conjunto dos números racionais, a gente pode estar incluindo os números inteiros. Tá dando para enxergar aí? Dá, né? Tá bem pequenininho, vocês desculpem. E aqui dentro os números naturais. Dentro dos números inteiros, nós temos os números naturais. E dentro dos racionais, nós temos os inteiros. Quando eu englobo tudo isso daqui, eu tenho o conjunto dos números reais, que seriam todos os números que eu consigo escrever. Raízes, números com vírgula, com período, sem período, qualquer tipo de número eu posso escrever ele como sendo um número real. E aí a gente viu que também tem como a gente fazer a representação disso numa reta que a gente chama reta real, onde nós temos o zerinho. Esse zerinho na reta real, a gente costuma chamar ele de origem. Mas isso daqui é mais interessante em outros tipos de matéria, como a física e etc.
Então, nós temos para o lado direito do zero todos os números positivos e à esquerda do zero todos os números negativos. Obviamente, se eu estou falando que essa é uma reta que representa os números reais, aqui dentro entra número com vírgula, entra número quebrado, entra todos os racionais e os irracionais que a gente acabou de ver. Belezinha? Feito isso, vamos passar um pouquinho, vamos entender agora sobre as operações matemáticas. Quais são as operações matemáticas que nós temos? Nós temos 4 operações matemáticas básicas. Seria a adição. Tá dando para pegar aí, Douglas? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Lógico que a gente tem mais. Tem gente dessas perguntando, e a potência, e as raízes, racionalização, radiciação, são outras operações matemáticas. As 4 fundamentais que a gente tem são essas daqui. A adição, eu sei que parece bem bobo para muitos, mas tem muita gente que não lembra, estudou isso faz tempo. A gente tem esse símbolozinho aqui. Para a subtração, a gente tem esse. Para a multiplicação, nós teremos o xizinho ou... É muito comum a gente achar o quê? O pontinho. Um 5,4 é um 5 vezes o 4. E para a divisão, eu tenho 2 bolinhas cortadas por esse pauzinho ou apenas 2 bolinhas. E em alguns casos, a gente vai ver, a gente acabou de ver que a fração também é um tipo de divisão. Então, a barrinha, lógico, eu pus ela inclinada, mas ela pode ser retinha também, né? Você tem um A dividido por um B. Onde esse B não pode ser o quê, gente? Que a gente já viu. Não pode ser 0. Então, a divisão é a que mais tem símbolozinho que a gente pode usar. A adição, eu tenho na adição 2 termos que vão gerar um resultado. Eu estou pondo em letra, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó, como se fosse número. 1 mais o 2 igual a 3. Esse primeiro carinha aqui, eu chamo ele de termo, parcela. E esse segundo também, eu chamo de termo, parcela. E o resultado da adição é o que eu chamo de soma ou total. Então, a soma ou total nada mais é do que o resultado da adição. E a subtração? Na subtração, eu vou ter a diferença de 2 números. Então, o primeiro carinha aí, olha lá no seu material. O primeiro carinha, eu vou fazer 2 menos 1 igual a 1. Esse primeiro carinha aqui, eu não chamo ele mais de parcela nem termo. Esse carinha é o meu minuendo, beleza? Esse é o meu minuendo. E esse segundo carinha aqui? Esse meu segundo carinha é o subtraendo. Quando eu efetuo a subtração do minuendo e do subtraendo, eu tenho o resultado da subtração, que é o que a gente chama de diferença. Tem gente que chama isso aqui de resto também, mas o mais comum é o quê? Diferença. A diferença nada mais é do que o resultado da subtração. E na multiplicação? Na multiplicação eu tenho as parcelas os elementos envolvidos na operação de multiplicação são as parcelas e o resultado é o que eu chamo de produto. Então, na multiplicação, o resultado dela é o que eu chamo de produto. Uma observaçãozinha aqui, ó. Você que não está prestando atenção, que não lembra disso daí. O que acontece quando o meu minuendo é menor do que o meu subtraendo? Ou seja, se eu fizesse isso aqui, ó, o 1 menos o 2. A resposta continua sendo a mesma, só que o sinal agora é o quê? Negativo. Então, muita atenção nisso daí, pessoal, porque quando eu for efetuar uma subtração onde o primeiro termo for menor do que o segundo, numericamente falando, o resultado vai ser como se eu estivesse fazendo o maior menos o menor e vou pôr um sinal negativo na frente. Só ficar esperto com isso daí. Na multiplicação, nós temos aqui
os fatores, né, a ordem dos fatores, não alterando o resultado, que é uma das propriedades da multiplicação. A adição também tem propriedade? Tem. Se dá uma olhadinha no material, temos lá duas propriedades que eu coloquei, associativa, comutativa, que você pode dar uma olhadinha, é bem simplesinho. E lembrando que nós temos o elemento neutro da adição, né? Quem que é o elemento neutro da adição? O zero. Ele não faz diferença nenhuma você somar zero com outro número, vai dar o próprio número. E na multiplicação também tem um elemento neutro? Tenho. Quem que seria o elemento neutro da multiplicação? Na multiplicação, o elemento neutro seria quem? O 1. Qualquer número vezes 1 é ele próprio. Beleza isso daí? E na divisão, a gente já falou um pouco lá na hora das frações, né? Com os números racionais, que a gente não tem divisão por zero. Só que aqui na divisão, eu tenho um número dividido por outro, dando um outro resultado. Esse meu amigo aqui é o que eu chamo de dividendo. O cara que eu vou pegar e dividir é o dividendo. O camarada por quem eu divido nada mais é do que o meu divisor. E o meu resultado, olha, o resultado da divisão, o nome é quociente. Quando eu tenho uma divisão que ela não é exata, o quociente ele pode dar quebrado, mas se eu quiser um quociente inteiro, eu vou ter o meu quociente inteiro mais um camaradinha que eu chamo de resto. Tudo bem até aí? Beleza, então nós temos aqui as 4 operações básicas. Nós temos mais operações matemáticas? Temos. Temos mais algumas operações matemáticas. Quais seriam elas? Nós temos a potenciação. O que seria a potenciação? A potenciação também é uma operação matemática, só que ela está muito ligadinha com a multiplicação. A potência, para quem não lembra, ela é escrita da seguinte forma. Eu vou ter um camarada que eu chamo de base e um camaradinha que eu vou chamar de... Vou pôr E, porque é E de... Esse está muito pequeno? Deixa eu ver aqui se está pequeno. Tá, não. De expoente. Então, o que significa isso? A potência, ela é uma multiplicação da base por ela mesma. Quantas vezes? Quantas vezes esse expoente estiver especificando. Então, se eu tiver lá um 2 elevado ao cubo, isso daqui nada mais é do que um 2 vezes um 2 vezes um 2. Quantas vezes? 3 vezes. Quantas vezes o meu expoente estiver especificando. Lógico que para concurso, a gente tem que estar ligado nas propriedades, muito mais importante do que entender o que é a potenciação, porque isso daqui muitas vezes vai ajudar quando o expoente for pequeno. Mas e se esse expoente for 15? Você vai fazer 15 vezes o 2? Não vai. Então, para isso é que vem as propriedades, né? As propriedades da potenciação, às vezes, são muito mais importantes do que a própria definição de potência. E qual que é a primeira propriedade de potenciação? A primeira propriedade é aquela que vai falar assim, ó, um número elevado a um expoente, estou pondo como letra, mas vale como número. Eu dei os exemplos no seu material com númerozinho, você pode dar uma olhada lá. Vezes a mesma base. Olha, presta atenção nisso daqui, porque não vai querer fazer 2 ao cubo com 3 ao quadrado, que não vai dar certo. A base para aplicar essa propriedade tem que ser a mesma. Se for 2 elevado ao cubo, tem que ser 2 elevado a alguma coisa. Então, nós temos aqui a mesma base e expoentes diferentes. Pode ser expoente igual? Pode também. O que importa aqui, o que a gente tem que se atentar é a base ser a mesma. Então, se a base é a mesma, eu vou conservar essa base e vou somar esses expoentes. Belezinha isso daí? A outra propriedade que é muito importante, muito interessante a gente estar lembrando,
é justamente o contrário da multiplicação. Então, ó, nós temos multiplicação de potências de mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. E quando eu tenho divisão de potências de mesma base? Eu vou conservar a base. Se aqui eu somei, era produto, eu somei. Na divisão, eu conservo a base e subtrai os expoentes. Show de bola, galera? Percebeu isso daí? Outra propriedade importantíssima que a gente tem que saber é essa daqui, ó. Quando eu tenho um número elevado a um expoente e essa potência está elevada a outro expoente. Nesse caso, eu vou conservar a minha base e vou multiplicar os meus expoentes. Então, se eu tivesse aqui um 2 ao quadrado, tudo ao cubo, seria um 2 elevado 2 vezes 3, que quadrado e cubo é um 2 e um 3. 2 vezes 3, 6. Seria um 2 à sexta. Perceberam isso daí? Nós temos mais propriedades? Temos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em algumas outras propriedades que a gente pode estar falando, importantes. Nós temos uma propriedade quando eu tenho um expoente fracionário. O que seria um expoente fracionário? Bom, o expoente a gente já viu que é esse número que fica aqui em cima, na potência. Quando esse expoente é uma fração, olha lá. Quando esse expoente é uma fração, isso daqui vai virar uma raiz. O que está lá na sombra, olha lá, quem está na sombra aqui nessa situação? Quem está debaixo da minha barrinha, não é o M? Quem está na sombra foi para o Sol. E quem estava no Sol foi para onde? Para a sombra. Então, essa regrinha ela ajuda muito. Vale tanto a ida quanto a volta. Se eu tiver uma raiz de qualquer índice, eu posso transformar numa potência de expoente fracionário? Devo, né? Às vezes, muitas das vezes, é mais fácil eu resolver com ela assim do que com ela assim. Então, lembrar que toda potência de expoente fracionário nada mais é do que uma raiz. Daqui a pouco a gente fala de raiz, por enquanto está valendo. Essas propriedades são as mais importantes de vocês estarem sabendo isso daí. Então, a primeira, a segunda, a terceira e essa quarta propriedade, às vezes salvam muito nas provas de concurso. Nós temos exercíciozinho, vamos, se der tempo, a gente faz, né? Tá acabando aqui meu tempo já. Vamos continuar aqui? Além da potência, nós temos também a radiciação, que é outra operação matemática, diferente da potência, só que também está junto, é intrínseca à potência. A propriedade de radiciação que eu queria mais falar foi o que eu acabei de comentar aqui, ó. Uma raiz de qualquer índice nada mais é do que uma potência de expoente fracionário. Além dessa, nós temos outras? Temos. Quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, eu posso colocar isso dentro de uma raiz só, e aqui vai ser o meu produto dos índices. Na raiz, diferente da potência, o camarada que está aqui, ó, é o que eu chamo de índice. Ok, pessoal? O menor índice possível para uma raiz é o 2. Então, o menor número que você vai ver aqui é o 2, mas eu posso omitir ele. Quando eu tiver uma raiz de um número que não aparecer nada aqui, significa que o que está aqui é um 2. É uma raiz quadrada que a gente chama. E o que seria a raiz quadrada? Seria um número que, se eu elevar ele ao índice, eu chego no que está aqui dentro, que eu chamo de radical. Então, qual que é o número que eu elevo a esse expoente que vai me dar um 4? É o 2. Se eu pegar esse 2 e colocar ele ao quadrado, ele vai me gerar esse 4 que está aqui dentro. Então, vocês viram que é a volta da potência? Enquanto a potência, você faz o número vezes ele mesmo. Quantas vezes o expoente especificar, na raiz ele está te perguntando assim, ó, quem que é esse cara que eu faço ele vezes tantas vezes? Percebeu isso daí? Então, percebendo isso, vamos falar um pouquinho mais agora das
propriedades. Chegou um pouco aqui das operações, vamos falar das propriedades matemáticas. Quais são as propriedades matemáticas aqui que a gente tem que dar mais atenção? Bom, tem algumas definições que eu preciso que vocês saibam. O que seria um número primo? O que seria um número primo? Número primo é aquele número que ele tem apenas dois divisores, um e ele mesmo. Tá, Vitor, mas eu não consigo entender o que é número primo se você não me explicar o que é divisor. Então, por isso eu vou explicar o que é divisor e, ao mesmo tempo, eu vou explicar o que são o quê? Múltiplos. Então, nós temos duas situações agora. A gente tem que entender o que são múltiplos de um número e o que são divisores de um número. Bom, os múltiplos são os números que, quando eu pego um camaradinha, um número qualquer, e faço ele vezes os números naturais, eu vou vendo quais são os múltiplos desse número. Um exemplo seria, quais são os múltiplos de 2? Os múltiplos de 2 eu represento assim, ó, m parênteses 2, e vou jogar. É um conjunto numérico. Então, se eu pegar esse 2 e multiplicar pelos números naturais, quais são os naturais que a gente viu agora? 0, 1, 2, 3, até infinito. Ah, mas eu vou multiplicar até infinito? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Você não vai multiplicar até infinito porque você não é retardado. Mas aqui você vai poder multiplicar pelo 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Então, você percebe que os múltiplos eles não têm fim. Enquanto você tiver número natural para multiplicar, você vai ter múltiplo de um número. Agora, os divisores sim, eles são finitos. Os divisores são os números que, se eu pegar um número qualquer e dividir por alguns naturais, essa divisão vai dar exata. Não quero o resultado da divisão. Eu quero os números naturais que, se eu pegar eles e dividir por algum número, essa divisão vai dar exata. Vamos ver aqui? Vou pegar aqui os múltiplos de 15, de 12. Olha lá os múltiplos... Desculpa, divisores. Estou ficando doido já. Os divisores de 12. Vou pegar o zero? Pelo amor de Deus, gente. Dividir 12 por zero tem como? A gente já falou umas 4 vezes aqui que não tem divisão por zero. Não tem, não existe divisão por zero. Se eu for pegar divisor, eu vou começar do 1. Então, 12 dividido por 1 dá quanto? 12. Deu inteiro? Deu. Só que o 12 não é divisor. Quem é divisor é o 1. 12 divide por 2? Divide, dá 6, dá exato. Se dá exato, esse 2 também é um divisor de 12. Vou dividir por 3, será que vai dar? 12 por 3, 4. Deu exato? Deu, então o 3 também é um divisor. 12 por 4, será que dá? Dá, se 12 por 3 é 4, 12 por 4 tem que dar 3. Então, o 4 também é divisor. O 5 vai dar exato? Não, se você tentar, você vai ver que ele vai dar quebradinho, não vai dar resto na minha divisão. Então, o 5, apesar de estar nos números naturais, ele não é divisor de quem? Do 12. Pode ser divisor de outro cara? Pode acontecer de ser divisor de outro cara, mas vai ser divisor do 5? Do 12, aliás? Não. Então, o 5 não vai entrar nos meus divisores de 12. Vamos para o próximo? 6 é divisível por 12? É, dá 2. Então, o 6 entra nesse meu conjunto de divisores de 12. O próximo, 7, 8, 9, 10. Nenhum vai dar exato por 12, a não ser quem? O próprio 12. O próprio 12, ele é, sim, divisor de 12. Então, uma característica importante da gente estar lembrando aqui é o 0, ele é múltiplo de qualquer número. E o 1 e o próprio número são divisores desse número. Então, se eu pegar qualquer número, o 0 vai ser múltiplo dele? Vai. O 1 vai ser divisor dele. E o próprio número que eu estou analisando também vai ser divisor dele. Então, se você perceber aqui, nos divisores diferentes dos múltiplos, vai chegar a um certo ponto que eu vou ter que parar. Aonde? No próprio número. Então, os divisores, eles são finitos. Eles têm fim. E os múltiplos? Não, os múltiplos são infinitos.
Beleza isso daí, pessoal? Então, agora que a gente entendeu o que é múltiplo e o que é divisor, vamos lembrar o que é número primo? É o camarada que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, é o cara que só vai ser o 1 e o próprio número vai ser divisor dele. Não vou ter outros naturais para colocar aqui dentro. Quais seriam esses números primos? Vamos lembrar? Nós temos o 2. O 2, se você pegar os divisores de 2, vai dar apenas o 1 e o 2. Deu 1 e ele mesmo? Deu. Então ele é primo? É. O 3, o 5, o 7, o 11. Esses números, e assim sucessivamente. Você vai indo, você tem infinitos números primos. São caras que, se você pegar, não divide por 2, não divide por 3, não divide por 4, o 11 não divide por 5, o 11 não divide por 6. O 11 só divide por quem? Por 1 e por ele mesmo. Assim é o 7, assim é o 5 e diversos outros números. Uma coisa bacaninha de você lembrar é que é o único número primo que é par é o 2. Belezinha isso daí? Então fica ligado nisso daí que é interessante a gente estar sabendo dessas coisinhas aí. É o único primo que é par. Feito isso, vamos para o finalmente. Para que eu precisava que vocês soubessem que os números primos são utilizados aqui nas propriedades matemáticas? Porque todo e qualquer número, eu posso expressar ele como sendo o produto, como sendo a multiplicação de diversos fatores primos. Vou pegar um exemplo, vou pegar o 30. O 30, eu consigo fatorar esse cara em fatores primos. Só que como eu faço isso? Todo número, se eu pegar 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão, 5.547, qualquer número, eu vou conseguir expressar ele como sendo o produto de vários números primos. Como que eu faço isso? Eu pego o número que eu quero e vou começar a dividir esse cara pelos números primos. Lógico, em ordem crescente. Qual que é o primeiro primo que a gente viu? O 2. Então, vou tentar por 2. Dica. Quando que eu sei que o cara é divisível por 2? Sempre que esse cara for par, esse cara vai ser divisível por 2. Então, comecei minha divisão. Dividi por 2. 30 dividido por 2, eu venho aqui debaixo do 30 e coloco o resultado. Ó. 15. O 15 é divisível por 2 de novo? Não. Se ele fosse, continuaria dividindo por 2. Então, não é divisível por 2. Beleza, Vitor. Qual que é o próximo primo que eu tenho? 3. Então, eu vou continuar a minha divisão agora e vou dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. Esse 5, dá para eu dividir ele por 3 ainda? Não. Se desse para continuar essa divisão por 3, continuaria a divisão por 3. Até não dar mais para dividir por 3, eu passaria para qual? Por 5. Então, é o caso aqui, não é? Não dá mais por 3, 5 não é divisível por 3, mas é divisível por quem? Por 5. E o resultado? 1. Opa! Parou por aqui, ó. Se deu 1, eu já venho aqui, ó. Parei minha divisão. O que aconteceu aqui? Eu fatorei o número 30 em fatores primos. E como que eu escreveria o 30 em fatores primos? Seria o produto desses camaradinhas que eu encontrei. Então, olha lá. O 30 nada mais é do que 1, 2, vezes um 3, vezes um 5. Se por um acaso tivesse dado mais de um 2, mais de um 3, eu já não aprendi o que é potência? O que é potenciação? Se por um acaso tivesse aparecido lá 3 doisinhos assim, eu não ia colocar 2 vezes 2 vezes 2. Eu ia simplesmente chegar e colocar um 2 ao cubo. Se porventura tivesse aparecido um 3 4 vezes aqui, eu ia colocar um 3 a quarta. E assim a gente ia trabalhando. Então, lembrando, qualquer número, a gente consegue resolver ele como sendo o produto de diversos fatores primos. Então, qual que é a importância disso daqui? Poder fatorar. O que é fatorar? Escrever em forma de multiplicação. Você escrever qualquer número em forma de multiplicação é excelente. Para diversos exercícios, você simplificar, você efetuar uma divisão menor, ao invés de fazer um 1.500 por 300, você fatorando, você consegue fazer um 5 por 5, que você sabe que dá 1. Então, é muito mais fácil, é muito mais simples, não é? Feito isso, vamos agora para o grande finale, que depois que a gente aprende a fatorar qualquer número em forma de números primos,
a gente precisa saber a definição desse camaradinho aqui, ó. Importantíssimo, é o MMC e também o MDC. Então, olha só, eu vou fazer aqui, junto com vocês, de acordo com o que está lá no nosso material. E vou resolver o MMC e o MDC. Ixi, eu acho que desligou aqui, Douglinho. Mas tem problema não, tá aqui na caixola, eu acho que eu lembro. Então, como é que eu faço o MMC e o MDC? Então, olha só, o MMC de dois números seria um mínimo múltiplo comum. Vou falar de novo, ó. O mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? Esse cara, a gente acabou de ver o que é o múltiplo. O múltiplo entre dois números são aqueles números naturais que eu encontro quando eu faço a multiplicação, não é? Desse número que eu estou procurando pelos números naturais. Então, eu vou pegar aqui o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. E eu quero saber qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois. Nossa, ficou minúsculo, né? Então, você tem aqui o 3 e tem aqui o 4. Quais são os múltiplos de 3? A gente aprendeu que os múltiplos são infinitos. Não vou escrever todos. Então, o primeiro múltiplo que a gente conhece sempre é quem? O 0. Depois, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2. Estou multiplicando pelos naturais, olha lá. 3 vezes 2, 6. 9. 12. 15. E até você aguentar escrever. Se não quiser escrever muito, não precisa. E os múltiplos de 4? Bom, o primeiro múltiplo de qualquer número, sempre o 0. Depois vem quem? O 4, o 8, o 12, o 16 e assim sucessivamente. Não tem fim, os múltiplos não têm fim, não se esqueçam disso aí. Vi aqui que os múltiplos de 3 e 4, o primeiro múltiplo dos dois que eu tenho em comum é o 0. Mas o 0 ele não vai rolar, porque senão era fácil falar qual que é o mínimo múltiplo comum de todo mundo, falar que é o 0. Porque eu sei que o 0 é para todo mundo, eu vou desconsiderar o 0 e pegar o primeiro múltiplo que aparecer, que é de 3, mas que também é de 4. Qual que é esse número? Olha lá, ó. Opa, desculpa, sei não. Olha lá, ó. O 12. O 12 aparece tanto para o 3 quanto para o 4. Então, esse é o meu mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Lógico, para números grandes, você não vai fazer isso daqui, que isso daqui vai virar uma zona, você vai ficar até amanhã escrevendo. Então, qual que é a dica? Olha lá, ó. Por que a gente aprendeu a fatorar em fatores primos, esses camaradas aí? Olha lá, ó. Uma regra prática para poder fazer o MMC entre dois números. Vou pegar o 3, vou pegar o 4 e vou fazer um tracinho. E vou fatorar esses camaradas. Vou começar a minha divisão por qual número? Por 2. Sempre começa pelo menor número primo. Tem condição? O 4 tem porque é pá, mas o 3 é ímpar, ele não vai ser divisível por 2. Mas o 4 vai? Vai, começa por ele. 4 dividido por 2, 2. 3 divide por 2? Não, então repete ele aqui embaixo, ó. Dá por 2 ainda? Dá, ué, o 2 dá por 2. Então, continua. Enquanto der para ir fazendo por um primo, você continua por ele. A partir do momento que não der mais para você fazer por ele, você passa para o próximo primo, beleza? Então, olha lá, por 2 ainda dá? Dá, 2 por 2 dá 1. Lembra? Divide aqui por aqui, joga aqui. 3 por 2 não dá. Repito ele. Beleza, para o 4 aqui já parou, chegou no 1. Mas e para o 3? Continua. Não deu por 2? Dá por qual? Qual que é o próximo primo que a gente tem? 3, vou lá, ó. 3 por 3, 1. 1. Na hora que chega no 1 e no 1, o que eu faço? Paro a minha divisão. E aqui eu vou começar, ó. Isso aqui é um 2 vezes um 2 vezes um 3. O produto desses números vai ser o meu MMC entre 3 e 4. Vamos ver quanto que dá? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. É aquele mesmo 12 que a gente analisou ali antes. Belezinha? Então, a regrinha prática para calcular serve para 3 números. Se quiser colocar 3 números aqui, também dá para fazer essa regrinha prática. Gente, estou estourando meu tempo aqui, o trem já está ficando feio. Vou falar aqui de MDC e a gente vai. Enquanto o mínimo múltiplo comum nós temos essa regrinha aí,
nós temos também condição de fazer o MDC. O que seria o MDC? Seria o máximo divisor comum. O mínimo múltiplo comum, a gente fala mínimo porque é o primeiro comum entre dois números, até porque o máximo é impossível dizer, são infinitos. Agora, o divisor, como ele é finito, tem como eu dizer o mínimo, o máximo, qualquer divisor comum entre dois números. Só que a gente usa muito quem? Desculpa, o máximo. Vou pegar aqui o máximo divisor comum entre 12 e 30. Aqui, diferentemente do mínimo múltiplo comum, eu não vou pegar todos os números que quando eu efetuar a divisão. Vou fazer aqui para o 12 e vou fatorar em fatores primos, igual a gente estava aprendendo. E o 30 eu vou fazer do lado de cá. Também fatorar em fatores primos, igual a gente estava fazendo. Começando com 12. Dá por 2? Sempre começa do menor, não esquece. Por 2? Dá. Dividido por 2, 6. 6 dá por 2 ainda? Dá. Dividido por 2, 3. Já não dá por 2, passa para o próximo primo. Qual que é? 3. 3 por 3, 1. Parei por aqui. Então, olha só. Esse meu camarada é o 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2, né? Vezes um 3. A forma fatorada do 12 nada mais é do que um 2 ao quadrado vezes um 3. A gente tinha visto agorinha. E o 30? Vou começar a minha divisão. Por 2, 15. Dá por 2 ainda? Não, passo para o próximo primo. Qual que é? 3. Dividido por 3 deu 5. 5 não dá por 3. Dá por qual? Por 5. Que dá 1. Chegou no 1. Parei minha divisão. Então, esse meu camarada aqui, ele pode ser escrito como sendo um 2 vezes um 3 vezes um 5. Agora, muita atenção. Como é que eu faço o MDC entre dois números? Eu vou pegar sempre os caras que são comuns de cá e de cá, comuns, ou seja, tem que aparecer aqui e tem que aparecer aqui. Não basta aparecer aqui e não aparecer aqui. Se é comum, tem que aparecer de cá e de cá. Só que tem um porém. Esse cara tem que ser o de menor expoente. Então, você tem aqui um 2 ao quadrado e um 2. Quando não tem nada, qual que é o númerozinho que está aqui escondido? 1. Entre 2 ao quadrado e 2 elevado a 1, qual que é o de menor expoente? É isso daqui. Agora aqui tem um 3 e um 3. Qual que é o de menor expoente? O 3, o próprio 3, né? Você não tem que diferenciar. E o 5? O 5 não é comum, então eu vou dispensar o 5. Então, olha só, como é que vai ficar o máximo divisor comum entre 12 e 30? Vai ser o meu 2 elevado a 1 vezes o meu 3. O resultado disso daqui dá quanto? 6. Então, 6 é o MDC entre 12 e 30. Espero que vocês tenham gostado, gente, dessa aula. Deu um pouquinho de trabalho para fazer, vou mentir não. Mas é divertido, eu quero muito ajudar vocês a serem aprovados, a conquistar o sonho de vocês. E vamos lá, não sei se dá tempo, Douglas, de fazer um exercíciozinho, alguma coisa, não? Tá no 49 aqui. Vamos deixar para a próxima, então? Então, na próxima aula, gente, se vocês quiserem acompanhar de novo, espero que vocês voltem, divulguem, falem pro coleguinha, pro titio, pra mamãe, pra vovó, quem quiser fazer PRF, porque não tem limite de idade, né? Então, chama a gente, ajuda o pessoal a vir, a aprender matemática, que é uma das matérias que derruba muito nos concursos. Então, eu quero agradecer de coração a presença de cada um que está assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar aí, que a gente tenta responder, faz o possível. E é isso aí, até a próxima. Um abraço, fico com Deus.